Saudações, cervejeiros das antigas, deste nosso Brasil dantes mais varonil. Depois de um hiato de quase 15 dias, o Azarão está de volta com mais uma famosa, boa e barata. Hiato esse de 15 dias que pode esperar, vai se repetir sempre. Eu não tenho realmente como gravar toda semana, como eu pretendia, né? Por questão de tempo, né? E também de preguiça. Quando eu gravei os 4 primeiros vídeos, no prazo de 2 semanas, eu estava usufruindo, gozando de uma licença médica de 15 dias. Então eu tinha tempo. Agora, com a volta ao trabalho, fica mais complicado. Hoje mesmo eu só estou gravando esse vídeo porque deu problema no encanamento lá da escola e as aulas foram suspensas, né? E torço para que demorem muito para achar o defeito, né? E hoje, a boa e barata de hoje não vai ter nenhuma novidade. Não é uma indústria desconhecida, não é uma marca obscura, né? Pelo contrário, talvez, não tenho certeza, mas arrisco a dizer que talvez seja a cerveja mais antiga do país, né? Que é a Antártica, tá? A cervejaria Antártica ela foi fundada em 1885 e aqui em Ribeirão em 1911. Agora, por que falar de uma cerveja tão conhecida? É que eu tenho com a Antártica, aliás, como já não tem muito o que falar dela, todo mundo conhece, eu já vou abrir, né, dar uma talagada. Vou falar da Antártica porque eu tenho com ela uma relação assim quase afetiva. Ela me remete a doces lembranças de infância. Ora, Azarão, você já entorna desde moleque? Não, nada disso. Pelo contrário, quem me conhece sabe. Tornei-me um bebedor tardio, né? Só fui começar... Aqui, ó. Isso, pronto, tem que mostrar. Só fui começar, de fato, a beber com uma certa frequência, né? Profissionalmente, digamos assim. Eu já tinha meus 23 para 24 anos, né? A lembrança, aquela que me remete, é o meu avô materno, né? O velho Bepim, cervejeiro e biscateiro das antigas. O Bepim, se não me falha a memória, ele deve ter nascido por volta de 1912, 1913, né? Parte da primeira geração de ítalo-brasileiros que vieram para o Brasil, né, de italianos que vieram para o Brasil, trabalhar na lavoura do café aqui na região. E o Bepim é o mais velho de alguns filhos, né? Nasceu, é claro, na zona rural, na cidade onde hoje é Sertãozinho, numa colônia rural chamada Antonina, que eu lembro de já ter ido lá quando eu era criança, mas pouco me recordo do lugar, lembro de ter ido, mas não lembro do lugar, né? E o Bepim, né, já homem feito, ele resolveu ir para a cidade, no caso Ribeirão, para tentar melhorar um pouco de vida. E desde o momento em que ele chegou na cidade, ele trabalhou o resto da sua vida inteira na cervejaria Antártica. Mas na época que a Antártica era a Antártica, né? Nem era essa aqui, era uma Antártica mais encorpada. Era chamada cerveja de pedreiro, de caminhoneiro, de lenhador, de estivador do Cais do Porto. E o Bepim sempre trabalhou em serviço braçal, desde a lavoura do café até na fábrica. Era bem chão de fábrica mesmo. Ele alimentava os fornos com lenha. Meus amigos, naquela época a coisa era lenha. E também as caldeiras, né, com a santa cevada. Ele enchia as pás de cevada e jogava lá para caldeira. Desculpa, estou meio gripado também. E o que eu lembro do Bepim é que assim, ele era um homem de excessos. Eu lembro dele chegar em casa, né, e comer para passar mal. Ele não comia enquanto não tivesse estufado. Eu já vi ele, por exemplo, depois de bater uns 2 ou 3 pratões de rabada com polenta e mais salada de agrião, devorar sozinho uma única melancia. Ele tinha orgulho dos arrotos que dava, né? E o Bepim também, né, era macho das antigas, passava o rodo geral nas imediações, nas redondezas e nos arredores, ou melhor, nas redondezas dos arredores, né? E Bepim, né, era chegar a biscataiada, biscateiro das antigas, e também fazia os seus biscates. Lembro muito dele também fazendo linguiça em casa para vender. Ele passava nos açougues da época, né? Comprava aquelas carnes de segunda, terceira, quarta, mochiba mesmo, moía tudo e vendia como linguiça de primeira. Lembro de algumas tias minhas, um pouco mais, as mais caçulas, ajudando ele a soprar a tripa para encher com linguiça.
E como aquela tripa vinha salgada, né, eu lembro que a boca das minhas tias em volta ficava tudo queimada de sal, tudo sapecada. No que eu acho que o Bepin fazia a propósito, né? Com aquela boca sapecada, tia nenhuma minha ia conseguir ficar beijando muito, e nem muito menos chupar uma rola. Bepin sempre foi um sábio, né? E o Bepin também, uma outra coisa que eu me lembro dele, aliás, a única mágoa que eu guardo do Bepin, era das famosas garrafadas embaixo da pia da cozinha, junto com uma meia cerveja de Antártica que sempre ficava ali, e a qual ele tomava antes de toda a janta, a temperatura ambiente, fresca, embaixo da pia. Havia ali as suas garrafadas, 4, 5 garrafas, com infusões, com poções medicinais para paldurecência, né? Receitas, provavelmente, que datam lá da antiguidade, né? Receitas que, se formos buscar, chegaremos aos xamãs astecas e cherokis, né? E o Bepin todo dia dava uma talagadinha nessas poções também. E a mágoa que eu guardo dele é que o Bepin não legou a receita de suas garrafadas para nenhum filho nem neto. Garrafadas que lhe permitiram continuar a visitar a biscataiada da ZBM até os seus 84, 85 anos e dar no couro. Por que ele não legou? Eu acho que ele achava que nenhum dos filhos merecia aquele legado místico. E de fato, os meus 3 tios são assim, mansos, né? Quase que bovinos. Acho que o meu avô olhava e falava, isso aí não merece a minha receita. Como o neto mais velho, pelo jeito também ele não botou fé em mim. E nem no outro meu primo, um ano apenas, né? Primo esse que ele teve mais contato do que eu. Eu, durante 6, 7, quase 8 anos, praticamente perdi o contato com ele, morei fora, né? Moramos fora. Mas esse meu primo sempre tinha esse contato. E também ele não recebeu essa receita das garrafadas. Bom, e o Bepin, como eu disse, sempre homem de excessos, acabou padecendo por causa deles. Já perto dos 90, atacou-lhe uma diabetes tipo 2, né? E é óbvio, né? Carcamano das antigas que ele não ia controlar a dieta, era coisa nenhuma. Um cara com quase 80 anos, acostumado a beber e comer à vontade, não ia mudar de vida, né? Mesmo que o médico falasse, senhor Bepin, o senhor tem mais 5, 6 anos de vida se o senhor cortar tudo que o senhor gosta. O cara estava quase com 90, né? Eu, no lugar dele, também não cortaria. E muitas vezes ele chegou a ser internado com o índice glicêmico dele a 400, né? O normal vai até 100, 110, né? Mas desses excessos ele escapou, o que prova que ele era um homem de excessos. O que ele não conseguiu escapar foi da falta. Quando ele morreu, ele chegou no hospital e foi internado com índice glicêmico de 28, ou seja, bateria fraquíssima. Ele aguentava o excesso do índice glicêmico, mas a baixa não aguentou, 28, e ele pifou. Depois disso, quando a família foi lá para fazer o rescaldo, né, dos bens, encontraram uma cartelinha de um remédio que ele tomava para controlar a diabetes. Cartelinha essa que meu tio acabara de comprar, não havia uma semana, que daria para um mês, e essa cartelinha inteira havia sido consumida. De onde se deduz o quê? Que o Bepin, para poder comer e beber, excedeu também na dosagem do remédio. Tomou mais remédio do que devia. E o índice foi lá para baixo. Nunca cheguei a tomar uma cerveja com meu avô Bepin. É uma outra mágoa que eu guardo, dessa vez não dele, de mim. Então, esse vídeo de hoje é justamente uma homenagem ao meu avô Bepin, né? Antartiqueiro das antigas, né? Então, esse brinde de hoje, vamos provar agora. Antártica é aquilo que vocês já conhecem. É uma cerveja boa, ela é refrescante, né? Todo mundo já sabe. E esse brinde, Bepin, esse é para você, já que nunca tivemos a oportunidade de beber junto. Levanto esse brinde a toda a sua trajetória, né? E sei que você vai ver. Como que eu sei? É simples. Eu sei que no inferno pega o YouTube. E é isso.
Aliás, é isso não. Falta o principal. Será que a cerveja Antártica, a boa, ela receberá a unção do meu ereto cajadão? Ou ela receberá a marretada do meu poderoso marretão? É claro que vai ser só pro forma, só realmente para encerrar o vídeo, como sempre eu faço. Porque não há dúvida, não tem como condenar uma das cervejas mais tradicionais e mais antigas do Brasil. Então, está aqui, Antártica. Vamos de novo ao ritual. Ressacum jacta est. A ressaca está lançada, meus amigos. E agora sim, agora, fim do expediente.